O Livro dos Espíritos, Prolegômenos. Fenômenos que escapam às leis da ciência comum manifestam-se por toda parte e revelam como causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão nos diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens através de sinais materiais. Essa força, interrogada sobre sua natureza, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do envoltório corporal do homem. Desta maneira é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo pertencem à natureza e não constituem nenhum fato sobrenatural. É por isso que encontramos os seus traços entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje, elas são gerais e evidentes por todo o mundo. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegados e que, sendo os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o compêndio dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão de seu pensamento e não tenha sofrido o seu controle. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a única obra daquele que recebeu a missão de a publicar. No número dos espíritos que concorreram para a realização desta obra, há muitos que viveram em diferentes épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem, por seus nomes, a nenhum personagem de que a história tenha guardado a memória, mas a sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e pela união com os que trazem nomes venerados. Eis os termos em que nos deram, por escrito e por meio de muitos médiuns, a missão de escrever este livro. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendestes com o nosso concurso, porque este trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva, e um dia deverá reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgardes, revelo-emos juntos a fim de controlar todos os detalhes. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudar nos demais trabalhos, porque esta não é mais do que uma parte da missão que te foi confiada e que um de nós já te revelou. Entre os ensinamentos que te são dados, há alguns que deves guardar somente para ti até nova ordem. Avisaremos quando chegar o momento de os publicar. Enquanto isso, medita-os, a fim de estares pronto quando te avisarmos. Porás no cabeçalho do livro o ramo de parreira que te desenhamos, porque é ele o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nele se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva, a alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem que intensencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é, senão pelo trabalho, do corpo
que o espírito adquire conhecimentos. Não te deixes desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre as pessoas interessadas em trapaças. Encontra-los-ás mesmo entre os espíritos, pois aqueles que não são completamente desmaterializados procuram muitas vezes semear a dúvida, por malícia ou por ignorância. Mas prossegue sempre, crê em Deus e marcha confiante. Aqui estaremos para te sustentar e aproximar-se o tempo em que a verdade brilhará por toda parte. A vaidade de certos homens, que creem saber tudo e tudo querem explicar à sua maneira, dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as mesquinhas disputas de palavras para somente se ocuparem das coisas essenciais. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem as comunicações dos espíritos superiores. É com perseverança que chegamos a recolher o fruto dos teus trabalhos. A satisfação que terás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será para ti uma recompensa, cujo valor total conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietem, pois, os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus espalharão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao alvo e merecerás sempre a nossa ajuda. Lembra-te de que os bons espíritos só assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e repudiam a qualquer que procure, no caminho do céu, um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer que compreendamos a luz. João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg e etc.